Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós somos Maria Clara Tolu. E eu sou a Maria Eduarda Vila. Hoje vamos apresentar um trabalho que nos trouxe muitos aprendizados e uma nova forma de enxergar a engenharia de produção. O tema da nossa apresentação é engenharia organizacional e como ela pode ser aplicada fora dos ambientes industriais tradicionais. Para isso, entrevistamos uma referência na área, Leonardo Nascimento, um engenheiro de produção que construiu uma carreira de sucesso no setor musical, hoje atuando como vice-presidente de parcerias musicais. O Leonardo é formado em engenharia de produção pela UERJ e possui uma trajetória de 28 anos em diferentes empresas e setores. Ele começou na área de logística e planejamento estratégico em empresas como a Volkswagen e a Mannesmann. Mas foi em 2005 que ele deu uma virada na carreira ao entrar na indústria da música, passando por grandes nomes como a Sony, a Universal Music, a Deezer, a Spotify e, mais recentemente, a Melboss Music. Hoje ele mora em Madrid e lidera parcerias musicais com um olhar estratégico que mistura a tecnologia, a cultura e a gestão. Mas afinal, o que é a engenharia organizacional? Ela pode ser definida como conjunto de técnicas, conhecimentos e práticas voltadas à estruturação eficiente de uma organização. Ou seja, trata-se de pensar estrategicamente em como organizar pessoas, processos, decisões e recursos para gerar os melhores resultados, sempre de forma adaptável e alinhada ao ambiente onde a empresa está inserida. Uma das perguntas que fizemos foi como garantir que as decisões estratégicas sejam bem compreendidas e aplicadas em todas as áreas da empresa. E a resposta dele foi muito clara. Tudo começa com comunicação interna de qualidade. Ele destacou o uso de ferramentas visuais como dashboards, apresentações claras e reuniões frequentes para manter todo mundo na mesma página. Além disso, ele comentou que um dos segredos é traduzir os grandes objetivos da empresa para a realidade prática de cada equipe, ou seja, cada colaborador precisa entender como o seu trabalho contribui para o sucesso geral. Perguntamos também por que ele escolheu a indústria musical. E a resposta dele foi que ele sempre foi apaixonado por música, desde criança, mas só entrou nesse mundo depois de fazer um MBA em gestão musical em Madrid. Durante o curso, o melhor aluno da turma ganharia um estágio na Sony, e ele foi o escolhido, e isso marcou o início da transição da indústria tradicional para o setor musical. Também perguntamos a ele como a sua função equilibra inovação tecnológica, como a inteligência artificial, com as exigências legais e de licenciamento. E ele compartilhou que uma das partes mais delicadas do trabalho é equilibrar a inovação tecnológica, como o uso da inteligência artificial para recomendações musicais, com respeito às exigências legais e contratuais do setor. Ele destacou que é fundamental ter um diálogo constante entre os times de tecnologia, jurídico e negócios. A inovação precisa caminhar junto com o respeito aos direitos autorais, contratos e à privacidade dos usuários. Perguntamos se ele ainda usa métodos como Lean, Six Sigma e Kanban. Ele respondeu que sim, mas com adaptações. Na Volkswagen, por exemplo, o uso era direto e padronizado. Já na música, as metodologias são aplicadas com mais flexibilidade, usando princípios ágeis e métricas digitais para se adequar à natureza mais fluida e criativa desse setor. Uma pergunta muito importante que fizemos foi qual é a falha mais comum dos engenheiros de produção ao sair dessa indústria tradicional. Ele respondeu que tentar aplicar métodos rígidos sem considerar o contexto humano e cultural. A formação em engenharia muitas vezes não prepara para ambientes com alta subjetividade e foco no cliente. Então, ele reforçou a importância de ter uma visão mais estratégica e empática, algo que ele mesmo precisou desenvolver ao longo de sua carreira. Sobre o que faz diferença hoje em uma empresa criativa e competitiva, ele destacou 2 pontos principais: comunicação humanizada e adaptação rápida.
comunicação precisa ser clara, empática e inclusiva. Já a estrutura da empresa precisa ser flexível o suficiente para responder às mudanças do mercado com agilidade. Então, para fechar, pedimos a ele um conselho para quem está se formando em engenharia. Ele disse que a engenharia é um ótimo ponto de partida porque ela ensina o raciocínio estruturado, mas também alertou que o mundo real não é só feito de fórmulas. Então é preciso saber lidar com o imprevisível, com pessoas e com desafios que não vêm prontos no papel. Por isso, ele incentiva os jovens engenheiros a buscarem experiências práticas, eventos, cursos e projetos que os coloquem em contato com diferentes realidades. Em conclusão, essa entrevista nos mostrou que a engenharia organizacional pode ir muito além do chão de fábrica. Ela pode ser aplicada em ambientes criativos, culturais e digitais. Então, ficou claro que princípios como eficiência, estratégia, integração de áreas e análise de performance são universais. O que muda é a forma como são aplicados em cada contexto. Agradecemos ao Leonardo pelos ensinamentos e por compartilhar sua trajetória conosco, e também agradecemos ao nosso professor Ricardo pela orientação nesse projeto. Obrigada pela atenção de todos.